Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Começamos hoje o Evangelho de São João. No plano de leitura que Monsenhor Jonas Abílio nos dá no seu livro A Bíblia no Meu Dia a Dia, este é o primeiro evangelho que nós lemos. Na sequência da primeira carta do mesmo evangelista São João, apóstolo São João. Hoje o trecho está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por meio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou diante de mim, porque existia antes de mim. Pois que de sua plenitude nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito, e o que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a apreenderam. Parece uma coisa meio enigmática, mas São João está falando de Jesus aqui. Assim como lá na primeira carta, no início da primeira carta de São João, se você voltar lá um pouquinho, você que estudou a primeira carta de São João aqui, né? Vai dizer o quê? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, que as nossas mãos apalparam do Verbo da vida. Princípio, essa palavra se repete. No princípio, olha aqui,
era o Verbo. Do Verbo da vida, é o que nós vimos aqui na primeira carta de São João. São João está falando de Jesus, ele está dando testemunho de Jesus no seu Evangelho, dizendo que como Jesus é Deus, ele estava no princípio de tudo. Não é só o princípio do que a igreja, do que os apóstolos conheceram Jesus, o princípio da criação, o princípio de todas as coisas. E aí é como que o novo Gênesis, né? Do princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, talvez na sua tradução esteja assim, no princípio era a palavra, era o Verbo, é Jesus. E se você pegar a nota de rodapé, ele vai justamente falar isso. Olha lá, na nota de rodapé da minha Bíblia aqui, o evangelista remonta um hino mais antigo que produz o relato da criação, Gênesis 1, de 1 a 31. Então, escondido pelos verbos Deus disse e assim se fez, Deus criou o mundo por seu verbo, ou seja, por sua palavra. E quem é a palavra, quem é esse verbo de Deus? Nós sabemos, Jesus. Jesus. Porque Jesus que veio trazer esta palavra, Jesus que veio por excelência falar em nome de Deus, ele vai dizer aqui diversas vezes no Evangelho de São João, principalmente aqui, capítulo 5, nós vamos chegar lá, Jesus vai falar justamente o que? Eu vim falar daquilo que o Pai mandou falar. Ou seja, ele é o Verbo. E São João está apresentando ele aqui. Então você está dizendo aqui no versículo 3, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada foi feito. Olha aqui a criação feita por Jesus, para Jesus. E esta palavra concorda totalmente com os hinos cristológicos que nós encontramos nas cartas Filipenses, Efésios, Colossenses. Não é? Se nós olharmos para essas cartas, vamos encontrar essas referências. No versículo 6 ele começa a falar de João Batista, como que cortando o diálogo, né? Cortando parte da criação. Se a gente pegar do 5 e for direto para o 9, parece que tem mais sentido. Olha lá o versículo 5. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ó, pulei do 5 para o 9. Percebeu? Ele vinha ao mundo, mas antes ele faz um parêntese aqui, falando de João Batista. Falando de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Era importante também na época desse evangelho que as pessoas entendessem a diferença de um e de outro. A figura de João Batista e a figura de Jesus Cristo. E que João era realmente aquele profeta que deveria vir antes. E que João era realmente Elias, que esperavam que viesse antes do Messias. Exatamente isso. Veio, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos os que receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha aqui o nosso batismo. Olha aqui a filiação que nós temos. Por que nós somos filhos adotivos? Porque nós somos filhos no Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos por causa do Filho unigênito, que é Jesus. Por causa do batismo, nós somos filhos. Quem deu esse poder? Jesus. A todos que o receberam, versículo 12, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados do sangue. Veja, não foram gerados do sangue, nem de uma vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, não foi pela circuncisão,
que se fizeram descendentes de Deus. Não foi pela força humana, não foi por um mérito humano, mas foi pela graça de Deus. Foi porque Deus quis. Foi porque Deus é bom. Deus é bom e nos deu essa graça de sermos filhos de maneira gratuita. Gratuita para nós. Mas custou o sangue de Cristo. Custou a vida dele mesmo. E aí ele diz, esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Versículo 14. E nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai e com o seu Filho único. Se a gente for olhar essa glória de Deus, onde foi vista essa glória de Deus? Na transfiguração. Principalmente São João, no seu evangelho, ele pode testemunhar isso, que lá na transfiguração ele viu a glória de Deus. Lá na cruz também ele viu a glória de Deus. Ele, que é o Filho único, cheio de graça e de verdade. Volta a falar de João. João dá testemunho dele e clama. Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, passou à minha frente, pois existia antes de mim, para deixar bem claro quem é quem. João é o profeta que anuncia, e Jesus é o Senhor esperado, é o Messias esperado. E aí, de quem recebemos a plenitude da graça, graça por graça, é de Cristo. E aí ele fala, a lei foi dada por Moisés para cumprir, foi através dele, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Muito mais do que um profeta, muito mais do que as profecias, é aquilo que Jesus vem dizer, é a palavra que Jesus vem anunciar, é aquilo que ele vem nos trazer. Por isso Jesus está acima de tudo. São João, logo no início, quer dizer para mim e para você, aquele que eu anuncio é Deus. Aquele que eu anuncio é o Senhor de todas as coisas. Quando você proclamar com sua língua, com seus lábios, com a sua vida, Jesus Cristo é o Senhor, é porque você crê que Ele é Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Tudo isso aqui é princípio eterno, porque são verdades que não mudam. Veja, verdades imutáveis. O Verbo se fez carne. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Esse evento não é apenas de um livro. Não. Ele é real. Ele é concreto. Ele é acontecimento histórico. Acontecimento histórico para nós. E acontecimento histórico pessoal para nós quando nós começamos a crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos anotar no nosso diário que nós temos aqui. Temos princípios eternos. Muitos princípios eternos. Né? Todo esse trecho aqui é princípio eterno. Tem gente que pergunta assim, eu preciso, além de sublinhar na Bíblia, eu preciso passar tudo isso para o meu caderno? Sim, precisa. Eu sei que tem gente que vai ter dificuldade física para fazer isso. Problema nas mãos, dores, etc. Aí você adapta ao seu modo. Escreve partes e anota os versículos, né, com as abreviaturas normais, como você sabe anotar. Se você não sabe anotar os versículos, você precisa assistir o vídeo que tem aqui no canal, Manuseando a Bíblia do Zero, em 5 minutos. São 5 minutos de vídeo que te ensina a manusear a Bíblia do zero, tá bom? E escrever os textos bíblicos. Mas você pode fazer isso para que você não tenha dores, caso você tenha esse problema nas mãos. Se você não tem problema nenhum na mão, você precisa escrever. Não tenha preguiça de escrever, porque faz parte do método escrever. Diante dessa palavra, qual é a mensagem de Deus para você? Diante da riqueza desta palavra, qual é a mensagem de Deus? Se Ele se fez carne e habitou entre nós,
Se nós cremos, e nós precisamos crer, e eu creio, que isto é verdade, qual não deve ser a nossa postura? Qual não deve ser o meu jeito de viver? Qual não deve ser a minha resposta a Deus? Responda a Deus com sua vida. Dê uma resposta de fé, verdadeira e concreta a Ele. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.